Você já reparou que quando um homem não depende de ninguém, ele incomoda? Ele é chamado de frio, de antissocial, de egoísta. Mas a verdade é que ele é livre. E um homem livre é perigoso. Perigoso porque não pode ser manipulado, porque não precisa da aprovação de ninguém, porque não aceita migalhas emocionais, nem de relacionamentos, nem da sociedade. Nietzsche sabia disso. Marco Aurélio viveu isso. Eles entenderam que o verdadeiro poder do homem está na sua capacidade de ficar só, e ainda assim permanecer inteiro, sem precisar provar nada, sem precisar se adaptar a um mundo doente para parecer normal. Você acha que precisa de mais amigos, mais validação, mais atenção, mas talvez o que você realmente precise é de mais solitude, mais força interna, mais silêncio entre o que você sente e o que decide fazer. Hoje você vai descobrir por que o homem que não precisa de ninguém é exatamente o tipo de homem que esse sistema teme. Desde cedo, te ensinaram a ser um bom menino, a obedecer, a agradar, a pedir permissão para ser quem você é. Te prometeram que, se você fosse gentil, amável, sempre disponível, as pessoas iriam te amar. Mentira. O mundo não respeita quem se curva, ele se aproveita. Você foi condicionado a acreditar que precisa de alguém, o tempo todo. Precisa de alguém para validar seu valor, para te dar direção, para preencher seus vazios. E enquanto você continuar acreditando nisso, você será dócil, submisso, inofensivo. Mas o homem que se basta, esse homem quebra o jogo. Ele não se desespera quando é ignorado, não implora por atenção, não negocia seus princípios para caber nas expectativas alheias. Esse homem é perigoso, porque ele não é útil para o sistema. Ele não compra o que não precisa para impressionar quem não importa. Ele não vive para agradar chefe, mulher, amigo, vizinho. Ele vive por um código que ele mesmo escreveu. E isso assusta, porque a sociedade não sabe lidar com um homem que não tem medo da própria companhia. Ela só sabe lidar com o dependente, com o carente, com o que implora para pertencer. Mas o homem autossuficiente, esse não é domesticável. Ele não segue, ele lidera, mesmo em silêncio. Nietzsche dizia: o caminho para a grandeza passa inevitavelmente pela solidão. Não a solidão dos fracos, que se isolam porque não sabem se relacionar, mas a solidão dos fortes, que sabem se bastar. Nietzsche não queria que você fugisse da sociedade, ele queria que você parasse de se moldar a ela, porque toda vez que você se adapta demais, você se trai. Você sufoca sua essência para ser aceito. E quanto mais você é aceito, menos você é você. A solidão, para Nietzsche, não era castigo, era campo de treinamento. Era o lugar onde o homem lapidava sua visão de mundo sem interferência, onde ele deixava de ser massa e se tornava indivíduo. Marco Aurélio, por outro lado, viveu no topo como imperador, mas mesmo cercado de poder, soldados e conselheiros, ele escrevia todas as noites para si mesmo. Nos seus diários, ele não falava com ninguém, falava com a própria alma. Ali ele revisava seus erros, seus impulsos, seus desvios, silenciosamente, sozinho. Por quê? Porque o homem que não se observa se perde, e o homem que só se vê através dos olhos dos outros nunca se encontra. Esses dois gigantes entenderam uma verdade brutal. Você só se torna soberano quando aprende a caminhar só. Você não precisa virar um monge, mas precisa parar de depender de plateia para existir. A solidão poderosa tem estrutura. Ela não é abandono, é escolha. E se você quer se tornar incontrolável, esses são os 4 pilares. 1. Autoconhecimento violento. Solidão sem reflexão vira fuga. Mas solidão com análise se transforma em clareza. Use o tempo sozinho para confrontar o que você vem evitando. Seus vícios, suas fraquezas, suas incoerências. Pare de mentir para si mesmo.
Você não vai evoluir enquanto continuar se protegendo da verdade. Segunda disciplina emocional. O homem forte sente tudo, mas não é escravo de nada. Sente raiva, mas não destrói. Sente desejo, mas não se entrega. Sente dor, mas não paralisa. Estar só te ensina a lidar com o mundo interno, sem anestesia. E quando você domina o que sente, o mundo perde o poder de te controlar. Terceira, independência de aprovação. A maioria dos homens se molda para ser aceito e vive uma vida que não é dele, é do olhar do outro. Quando você para de buscar validação, você se torna um homem magnético. Não porque tenta impressionar, mas porque não tenta mais nada. Você é, e isso basta. Quarta, criação de um código próprio. A solidão te dá espaço para criar seus próprios valores. Você para de copiar moral pronta, de seguir regras que não fazem sentido. Você define o que é certo para você e vive com base nisso, mesmo que custe aprovação, amigos ou conforto. Esses 4 pilares não te afastam da vida. Eles te devolvem a ela com presença, força e direção. O sistema não tem medo de homens fracos. Tem medo de homens que não precisam dele. Homens que pensam por si. Que não correm atrás de aprovação, que mesmo sozinhos andam de cabeça erguida. Esses homens não são barulhentos. Eles não imploram, não dramatizam, não se exibem. Eles apenas vivem com clareza, com propósito, com soberania. E isso assusta, porque o homem que não precisa de ninguém não é controlável, não é previsível, não é domesticável. Ele é perigoso, não para a sociedade, mas para a ilusão que ela tenta manter. A partir de hoje, questione tudo o que te ensinaram sobre solidão. Talvez o que você achava que era fraqueza, era liberdade. Talvez o que você chamava de isolamento era autodomínio. Você não precisa se afastar do mundo, mas precisa aprender a não depender dele. Se isso fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com outro homem que precisa acordar. E inscreva-se no canal. Aqui a gente não massageia o ego, a gente coloca ele contra a parede e vê quem realmente tem coragem de mudar. Agora me diz nos comentários, você está pronto para caminhar só? Ou ainda precisa que alguém te segure pela mão?